dia, boa tarde, né? Bom dia nada, boa tarde, meio-dia em ponto, é hora de dar boa tarde para nós. Mandando mensagem aqui pro pessoal que a nossa aula tá começando agora. Fala pra mim. Vamos ver quem vai chegar aqui, né? Quem vai ser o primeiro a chegar. Nossa aula hoje. Opa. Ei, Reginaldo, tudo jóia? Vamos ver. Deixa eu colocar um negócio para me avisar aqui do horário, porque senão quem me conhece sabe que eu falo demais, falo muito. Vou botar o reloginho ali. Tranquilo, manda um abraço aí pra Gláucia. Saudade de vocês, estão lá em São Paulo. Dá uns minutinhos aqui pro pessoal entrar. Opa, hoje o pessoal tá entrando rapidinho, hein? Ó, vocês estão ficando ligados, tô gostando, hein? Tô gostando. Tô gostando de vocês. Vocês estão rapidex. É porque tem dia também que o Instagram demora a avisar o pessoal que está ao vivo. Ai, obrigada, recebo mesmo. Muito obrigada. Com esse negócio de pandemia, dá nem pra gente viajar, né? Só dar um pulinho aí em São Paulo, Santo André, pra tomar aquele cafezinho da Gláucia. Pronto, vamos lá, o pessoal tá chegando. Nossa aula hoje. Gente, eu tô com uma tosse que até eu tô... Nossa, Deus. Tá, não, aqui também tá feio o negócio de pandemia. Tá tudo fechado hoje. Tô aqui no home office e aproveitando esse momento aqui para poder cumprir com o nosso combinado, nosso curso pago. A gente tá falando sobre codependência. Hoje já é a nossa quarta aula, lembrando que serão 7 aulas. Então a gente vai ir até depois de amanhã. É depois de amanhã? Não, até dia 18, quinta-feira. A gente tá falando sobre codependência. Codependência, esse comportamento aí que é disfuncional, a gente já tá vendo isso aí, né? Bom, gente, não sei se tem gente nova aqui, eu acredito que não, mas a gente sempre começa falando sobre o que a gente falou na aula passada. Então, a aula passada, que foi ontem, a gente falou sobre ser livre, falamos sobre que muita gente encontra-se numa prisão, numa alienação mental e não sabe que está. Ou em algum momento teve essa percepção, mas não sabe como sair. Então a gente falou sobre isso, dessa liberdade que a gente tem, muitas das vezes a gente não usufrui dela, a gente não... a gente sabe que é livre, mas tem algo dentro da gente que é a nossa matriz, a forma com que a gente funciona no nosso comportamento, e a gente não usufrui dessa liberdade. Então, independente de a gente estar em qualquer tipo de relação, seja no casamento, seja nas nossas relações sociais, enfim, em geral, nós temos a nossa liberdade de ir, de vir, de expressar, de ser quem a gente é. Trazer essa autenticidade, que é aquilo que o Jung fala, né, da nossa criança interior, nossa criança maravilha. O que é essa criança maravilha? Essa criança espontânea, essa criança que sabe falar das suas emoções. Se ela tá triste, ela fala. Se ela tá alegre, ela também fala. Ela não esconde nada, não consegue esconder as suas emoções. Diferentemente dessa pessoa que vive aí num processo comportamental disfuncional, vamos dizer assim. Quem tá disfuncionando, né, funcionando de uma maneira doentia para si mesmo, não consegue falar o que pensa, não consegue expor nem mesmo a sua opinião, não consegue expor o seu próprio gosto. Então, é nesse contexto que a gente está trazendo aqui durante essas aulas. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar dos atos obsessivos. Quando a gente fala desse comportamento disfuncional, que é do codependente, a gente fala
de uma série de comportamentos. Então, a gente vai ministrar essas 7 aulas, estamos ministrando essas 7 aulas aqui, mas mesmo assim 7 aulas é pouco ainda para alcançar essa dimensão do quão doentio é esse tipo de comportamento, do quão doentio, do quantos prejuízos que quem funciona ou quem está nesse comportamento codependente, ele vai ter ao longo da sua vida. Então, quem já vive na codependência já tem um certo prejuízo. Vou até virar minha cola para cá para não ficar muito virada assim para vocês. Assim, né? Então, hoje, na nossa quarta aula, a gente vai falar desses atos obsessivos, dessa tendência obsessiva que o codependente tem. Então, nós falamos ontem, né, sobre essa questão da liberdade, que a gente não usa essa liberdade por questões de rigidez, que foi o que a gente falou aqui ontem, né? A pessoa é tão rígida, a pessoa não muda de caminho, a pessoa não muda de rota, a pessoa não experimenta nada novo, não experimenta novos hábitos, não experimenta novos caminhos. E com isso, a pessoa deixa de ter novos resultados, né? Tem muita gente em outras áreas que falam bem assim, você trabalha aí, se você, como é que é a frase? Você não tem como ter novos resultados se você continua fazendo a mesma coisa. Então, é bem isso mesmo, né? Então, a gente só consegue mudar o resultado se a gente mudar a forma. É assim? Então, é isso. Hoje, a gente vai falar sobre essa obsessão e codependência. A gente vai trazer 2 tópicos. A primeira, a gente vai falar sobre essa tendência obsessiva. E no segundo momento, a gente vai falar sobre esse desligamento. Como que a gente se desliga disso? Como que a gente vira a chave para deixar de ter esses comportamentos obsessivos, né? Bora, o pessoal tá chegando aí. Quem é novo aqui, gente? Coloca eu, por favor, aqui nos comentários. Eu vou pedir vocês, se tiverem uma pergunta aí durante a aula, vocês clicam nesse pontozinho de interrogação para ficar mais fácil para a gente identificar não identificar as perguntas, para não ficar perdido aqui na hora dos comentários. Quem é novo aqui? Para quem é novo aqui, gente, quem sou eu na fila do pão, né? Eu preciso sempre me apresentar, porque sempre tem alguém novo, 1 ou 2 pessoas que seja por aqui. Eu sou Flávia Bessone, eu sou psicanalista clínica, né? Tô até com o uniforme aqui lá da empresa do meu marido, a gente trabalha junto também na parte da manhã e à tarde eu trabalho na clínica, tá? Mas eu sou psicanalista clínica já há 7 anos, a gente trabalha aí com pessoas, com crianças também. A gente tem várias horas de atendimento, tendo esse período de estudos, de aulas ministradas, de palestras também. Atendimento de pessoas codependentes, como eu já falei aqui. Eu também já me peguei aí na codependência há uns anos atrás na minha vida, por vir de uma família, né, onde meu pai era alcoolista. Então, esse comportamento codependente, ele é bem familiar à minha pessoa, porque eu já vivi isso. Então, eu sei na pele o que é ter um comportamento codependente. E a gente também ajuda várias pessoas que têm esse tipo de comportamento e a gente ajuda de alguma forma a pessoa a encontrar uma saída, né? Na verdade, a pessoa que encontra a saída dentro de psicanálise não é o psicanalista que aponta esse caminho, mas a pessoa que encontra. Na medida que acontece o processo terapêutico, na medida que a pessoa vai se entendendo, se conhecendo, sabendo essas características, identificando isso nas suas relações, seja elas quais forem, a pessoa vai encontrando aí os meios de sair, né? A resposta dos nossos conflitos, a solução dos nossos conflitos, gente, não está em nenhum profissional. O profissional existe, está ali, com a capacidade técnica, com toda a ferramenta para te dar esse apoio, mas a resposta está dentro de você, tá? Então, como eu disse aqui, a questão da psicanálise, ela é uma ferramenta que ajuda, nesse processo de análise. Então, estou nessa área há 7 anos, sou psicóloga em formação agora, estou no último ano de psicologia, também fazendo pós fazendo pós em neurociência do comportamento.
Então, assim, diploma não é nada, mas não é muita coisa, mas o que conta também, além de um conhecimento técnico, de conhecimento né, mais teórico, o que conta também é a experiência, a bagagem de experiência que a gente tem para poder lidar com isso, tratar desse assunto, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Antes da gente falar dessa tendência obsessiva do codependente, a gente precisa falar daquilo que a gente chama de ligação. O que seria? Você tem alguma ideia de ligação? O que seria uma ligação? Primeiro, quando a pessoa que tem um comportamento codependente fala bem assim, olha, você talvez aí tem um namorado, né? Ou alguma vez você já se pegou falando assim para alguém, caramba, eu acho que eu estou me ligando a você. Quem já ouviu essa frase? Ou já falou essa frase? Eu já falei isso. Alguém mais já falou essa frase? Eu acho que eu estou me ligando a você. Cuidado se alguém falar isso pra você, ou se você fala, né? Provavelmente essa pessoa tá falando bem a verdade, porque a maioria das pessoas que tem um comportamento codependente são ligados a pessoas e a problemas em seus ambientes. Então, essa ligação, gente, não quando a gente fala assim, quando o codependente fala, estou ligado a você, essa ligação não é gostar de alguém, não é essa sensação normal de afeição que você tem por uma outra pessoa. Eu sempre esqueço de colocar aqui o tema. Identifique os sinais. Então, enquanto isso, o pessoal está até chegando aqui, né? Vamos colocar aqui, obsessão. O tema de hoje é obsessão e codependência. Ok, só para quem chegar aqui não ficar tão perdido, se situar aqui no nosso tema. Então, minha gente, o que acontece? Essa ligação não esse senso que a gente tem, essa sensibilidade, essa afeição por uma outra pessoa, de gostar de alguém, não. Essa ligação que eu comento, que eu tô trazendo aqui, é aquele envolvimento, quando a pessoa se envolve demais. Isso pode acontecer de várias formas. Quando é que alguém se envolve demais com a outra pessoa? É quando a gente começa a se preocupar demais com aquele problema, a nossa energia mental, a nossa energia psíquica fica totalmente ligada à outra pessoa. Ou a gente pode se tornar gradualmente obcecado em controlar as pessoas e os problemas à nossa volta. Então a gente sempre vem falando aqui o seguinte, essa forma de querer salvar, né? Essa forma de se comportar do codependente, que é o querer salvar o tempo todo, de estar muito próximo a essa outra pessoa, de estar... Ei, Gil! Gente, ó minha unha, tá precisando. É a moça que faz a minha unha, gente. Olha, ela é fantástica. Você aqui da região, segue ela, Gil, aí, ó, Gil Cristi. Então a gente se torna obsessivo tanto pela situação quanto pelo problema e pelaquela pessoa. Então a nossa energia psíquica é como se fosse um grude, é como se fosse, sabe, uma cola que juntasse a essa pessoa, a esse problema, e a gente não consegue se desvencilhar disso. Então a gente torna muito mais reativo. Acontece uma coisa e você não sabe identificar o que você está sentindo, então você começa a reagir. Você já não age mais de forma autêntica, de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua... do jeito que você é, né? A energia física e mental está totalmente ligada, enraizada, que a gente acaba... aí nesse caso aqui, nesse momento que vem a questão da dependência. Entende? É nessa hora que vem a questão da dependência. Então é nessa hora também que a gente começa a entrar nesse processo de salvar o outro, como eu disse, que é
o movimento principal do codependente é estar disponível o tempo todo, de salvar o outro o tempo todo, de entrar em contato, de querer saber, né, de ter aquela sensação horrível, aquele frio na barriga, aquele enjoo, muitas das vezes, que a pessoa tem, porque ela acha que vai acontecer alguma coisa e parece que o que vai acontecer é algo muito ruim, algo terrível. Então esse é um misto, né, de medo e ansiedade que a pessoa vai sentindo. Então se trata de um envolvimento excessivo de qualquer tipo. Talvez você se envolveu tanto com uma pessoa que você acaba resolvendo problemas pessoais. Você acabou de conhecer uma pessoa agora, talvez tem 1 mês, 2 meses que você conheceu, e aí você já tá resolvendo problemas muito pessoais. A pessoa tem algo lá para resolver, levar uma coisa a determinado lugar, marcar uma consulta médica, ou essa pessoa ficou internada, você vai lá e se dispõe a ficar com essa pessoa, ou isso é uma infinidade de coisas. Então esse envolvimento que vai acontecendo, isso que a gente chama de ligação, né? E aí, quando a gente entra nesse processo, imagina você, para ficar mais fácil talvez o entendimento, imagina quando você está totalmente apaixonado por uma pessoa. A pessoa, você não dá vontade de ligar para essa pessoa toda hora, vocês não conversam horas e horas e horas, você fica lá 40, 50 minutos, gente, quem nunca foi apaixonado aqui, né? Não tem nenhum. Eu acredito que todos nós temos essa experiência da paixão. Então, você entra ali dentro dessa grande bolha dopaminérgica e você tudo que você fala, qualquer assunto que você conversa com a pessoa traz aquele elemento, traz aquela situação, traz aquela pessoa, né? Se você vê um objeto, você lembra da pessoa. Se você entra num assunto, você lembra da pessoa. E você sempre coloca aquilo ali dentro daquele assunto, daquela conversa. E aí é que passa a vir, então, as tendências obsessivas. Então, a gente não tem como falar de obsessão sem falar dessa forma de ligação que essa pessoa tem, percebe? Então, o codependente ele vai tentar sentir-se terrivelmente ansioso quanto aos problemas e às pessoas. Ele fica ansioso quando essa pessoa, que é o objeto da sua obsessão, está com um problema. Né? Vamos supor, meu marido está numa situação que precisa resolver lá na oficina, né? Vamos supor, tem um problema lá que ele não está conseguindo resolver. Percebe que é ele que é o mecânico? Se ele não consegue resolver o problema, por que eu devo ficar ansiosa? Então, o codependente, ele fica ansioso pela outra pessoa. E não é pouca ansiedade, gente, é muita ansiedade. Quando a gente fala isso, é coisa que realmente incomoda. É algo que a pessoa, muitas das vezes, tem até a respiração fica ruim, a pessoa tem hiperventilação, preocupar-se demais com coisas pequenas, com coisas bobas. Você já se preocupou com coisas bobas? Ou conhece alguém que fica preocupado com uma coisa muito pequena que você acha assim, gente, não é tão relevante assim essa preocupação? Fala pra mim, se você se preocupa assim com coisas bobas. Não só preocupar, mas pensar e falar muito, né? Como eu disse, o que acontece? Nossa, esse é um sintoma, viu, Gil? Essa noite quase não dormi porque eu estou ansiosa com o problema. Não é com a minha unha, não, né? Tá quase caindo aqui. Quando a gente começa a pensar muito sobre a outra pessoa, a gente pensa, a gente fala muito, a gente perde o sono. É o terceiro sintoma que eu ia falar aqui. A pessoa não dorme por problemas ou comportamento de outra pessoa. Por que a pessoa se comportou assim? Por que a pessoa não me deu bom dia? Por que a pessoa passou por mim hoje e não falou nada? Por que a pessoa, né, que costuma fazer, que tem determinado hábito, não está tendo mais? Será que essa pessoa está com raiva de mim? O que está acontecendo? Né? Então a pessoa perde noites de sono, ou seja, toda a energia que a pessoa tem, vital, ela vai depositando nessa pessoa que é o objeto da sua obsessão, ou nessa situação que é o objeto da sua obsessão. Então, perder noite, ficar preocupado excessivamente, nunca encontrar respostas. Sabe aquela pessoa que sempre busca uma resposta para um determinado conflito, busca uma resposta
do porquê você anda desse jeito, porquê você faz isso ou faz aquilo. E aí você nunca encontra uma resposta que seja convincente para você mesmo. E aí a pessoa fica nesse loop, né, de buscar a resposta e não encontrar. Uma outra coisa também que se torna obsessão, né, um ato obsessivo. Vigiar as pessoas. Vigiar as pessoas. Você já se pegou vigiando alguém? Né? Você tá lá no WhatsApp, você fica vigiando se a pessoa tá online. Você fica ali o tempo todo stalkeando. Quando a gente fala de vigiar, é stalkear mesmo. Vamos supor, você, sei lá, seu namorado terminou com você, né? E aí essa obsessão, ela começa a ficar um pouco mais aguda, então você que já quer saber qual os passos que a pessoa tá dando. Você vai lá no Instagram, fica olhando o que ele tá postando, o que ele tá fazendo, se ele tá bem. Ah, terminou comigo, tá muito bem, né, lá. Já viu? Então todo assunto que a pessoa fala vai trazer isso à tona, então vai ficar ali vigiando, vai tentar pegar as pessoas nos seus atos de mau comportamento. Vai ficar ali, né, na espreita, olhando, vigiando. Às vezes é um filho, o que o filho está fazendo. Às vezes vai lá na rua, vai até, né, em determinados lugares atrás desse filho ou desse namorado para saber o que está acontecendo. Chega lá de pontinha de pé e do nada, né? E quem procura acha, como se diz, né? Então esse é um comportamento obsessivo. Tinha uma pessoa que chegava aqui na minha casa, pé por pé. Quando eu assustava, a pessoa já estava dentro de casa. Eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou fechar a porta, né? Então é mais ou menos isso. Se você mantém a sua porta aberta, as pessoas vão chegar e vão invadir, né? A gente falou até um pouco sobre isso na nossa aula semanal. Mas a tendência do codependente é pegar a pessoa no seu mau comportamento. Vai ficar stalkeando aí o celular, vai querer vigiar as redes sociais, vai ficar vigiando as mensagens, vai ficar ligado. Por exemplo, a pessoa recebeu uma ligação, a pessoa fica ali naquela curiosidade de saber o que o outro está falando. Pensa que, gente, isso não é vida, né? Isso não é vida, não é viver, né? Escolha viver, decida viver a sua própria vida, escolha cuidar das suas próprias coisas, escolha estar envolvido com os seus próprios projetos, né? Anteontem a gente falou aqui sobre relacionamentos. Por exemplo, você tá envolvido com uma pessoa, você é casada, namorado, né? Vocês dois podem ter projetos juntos, mas é interessante que você tenha o seu projeto, que tenha a sua personalidade, a sua individualidade, né? Nada impede de você empreender algo junto com uma outra pessoa, mas também ter algo que é seu, ter algo para você cuidar. Nem que você faça aí uma hortinha na sua casa e cuide dela, mas tenha algo seu. Tende também a sentir-se incapaz de parar de falar, pensar e preocupar-se com as pessoas e seus problemas. Então, mais do que ficar pensando e falando sobre os problemas das outras pessoas, o comportamento codependente, ele se sente incapaz. Ele fala assim, eu não consigo parar de pensar sobre isso. Eu não consigo parar de falar sobre essa pessoa. Eu não consigo. É algo que eu até gostaria, se eu pudesse. Mas eu não consigo. Eu tenho que ir lá e resolver. Algo impulsiona essa pessoa para pensar, ou para falar, ou para se preocupar, ou para ir lá e fazer. Ir lá e socorrer essa outra pessoa. Outra obsessão aqui, abandonar a sua rotina quando está muito aborrecido com alguém ou alguma coisa. Você está lá no trabalho, né? Executando o seu trabalho, fazendo o que você precisa fazer, e aí você recebe uma ligação e ali talvez você tenha uma discussão com uma pessoa, com um amigo, namorado, marido, você tem uma discussão. Essa pessoa te aborreceu tanto que você não consegue mais trabalhar. E aí você já tem que pedir lá seu superior para você ir embora, ou se você não for embora, você não consegue executar mais nada da sua rotina. Isso é uma forma obsessiva. Isso quer dizer o quê? Que toda a sua energia foi canalizada para essa situação. Lembra lá da cola, do chiclete? É isso, grudou ali a sua energia vital, a sua energia de vida, a sua energia de trabalho. Ela foi toda migrada e direcionada para essa pessoa e para esse problema. Por isso que a pessoa
começa a sentir que ela está com baixa energia. Ela começa a sentir uma sobrecarga, um peso, o corpo pesado, um cansaço físico, um cansaço mental. A pessoa começa até a imaginar, que é outro ponto aqui, imaginar por que nunca tem energia. A pessoa começa a pensar, fala, gente, por que eu tô tão cansada? Por que eu tô tão sem energia? Por que eu tô tão para baixo? Por causa disso, que a sua energia ela é drenada o tempo todo para outras coisas que não é você, que não as suas próprias coisas. E também imaginar porque não consegue fazer as coisas. O que acontece? A pessoa faz muito e acaba fazendo nada. Faz muito para o outro e faz nada para si. Então, quando a pessoa chega um momento que ela tem um start, né, um períodozinho lá, quando a ficha começa, parece que querer cair, a pessoa fala assim, gente, eu não fiz nada para mim. Porque eu só fiz hoje para Maria, para João, para Joaquina. E aí ela fica se imaginando por que não consegue fazer as coisas, aquela sensação de que está paralisado, né? Está paralisado. Verdade, eu estou assim. É isso aí. O que acontece? A sua energia que está muito presa às outras coisas. Quando a gente fala de energia, gente, eu acredito que vocês estão entendendo. Dentro da psicanálise, a gente fala da energia sexual, né? Que não é do sexo em si, do ato sexual entre homem e mulher, mas é a energia que te coloca para a vida, para trabalho, para fazer as coisas que você precisa fazer, de empreender o que você quer empreender, né? E aí você migra a sua energia para isso. Então você começa a se imaginar o porquê você não consegue fazer as coisas, executar as suas próprias coisas. Parece que o tempo passa muito rápido e você não resolve 1/3 do que você deveria resolver, porque você tem o médico do fulano para marcar, o boleto de não sei quem que mandou para o seu e-mail para você imprimir, você tem que ir lá na lotérica pagar a conta que só paga na lotérica lá do fulano de tal, você não consegue fazer esse pagamento em outro lugar, e aquele boleto só paga em determinado lugar, e você tem que fazer uma manobra, você tem que fazer uma logística toda diferenciada, isso ocupa seu tempo, seu espaço, sua energia, você faz aquilo que você não quer fazer e você continua enrolado com as coisas dos outros. Então, nessa obsessão toda que a gente vem falando aqui, qualquer coisa você fica tão envolvido ali que você acaba nem sentindo o seu próprio corpo, não sentindo as suas próprias necessidades. Quando essa ficha cai, por exemplo, assim, que a gente está falando, né? Começa a se imaginar que não consegue fazer as coisas, essa é uma parte que acontece de vez em quando. Mas quando chega aquele monte de gente te cobrando as coisas, você se anula, se esquece, aí você não lembra que você tem um corpo, você não lembra que você tem uma necessidade, você não lembra que você tem algo para resolver, e aí quando você vai resolver, você está pagando uma conta atrasada, você está fazendo algo atrasado, você esqueceu de um compromisso que você fez que era particular seu, né? Você deixou de fazer, ou você desmarca esse compromisso que você fez para poder suprir essa necessidade da outra pessoa, e aí você não caminha na vida, você não tem fluidez na vida, né? É engraçado que sempre na jornada terapêutica a gente pergunta às pessoas, né? Quem tá ali no processo de terapia, que inclusive, gente, só lembrando, a gente vai abrir as vagas aqui na última aula, tá? Apenas 15 para a jornada terapêutica. Mas a gente sempre pergunta às pessoas, né? Quem tá dentro do processo analítico, dentro do processo terapêutico, te pergunta o que você está sentindo em dado momento, né? Ou dependendo daquilo que a pessoa traz naquele dia. O que você está sentindo? A pessoa, o que ela responde? Ela não responde assim, olha, eu tô sentindo assim, assim, assado, não. Ela responde assim, minha mãe tá sentindo isso. Meu marido tá sentindo isso. Aí você não sabe quem é quem é a Mariazinha e quem é a outra pessoa. O que você tem feito ultimamente? Meu marido tem feito isso, isso e isso. Gente, e a pessoa não se dá conta de que não está falando dela.
a pessoa não se dá conta de que ela tá falando do que a outra pessoa está fazendo e do que a outra pessoa está sentindo. Lembra da relação simbiótica que eu falei aqui? Se não foi ontem, foi ontem. Lembra da relação simbiótica que eu até mostrei para vocês esse desenho? Então, se enquadra aqui. Quando a gente pergunta, Maria, o que você está sentindo? Tá aqui, ó. Engraçado, a gente só fala Maria, né? Mas vocês estão entendendo. A gente fala, Maria, o que você está sentindo? Aí a Maria, em vez de falar de coisas que tá no universo dela, ela começa a falar o que tá no universo do João ou da mãe, né? E isso acontece, gente, a pessoa fala e ela não se dá conta, né? Até que a gente pergunta, você escutou o que você falou? Você tá dando conta de ouvir o que você tá falando? Né? Então essas coisas que fazem com que o codependente ele vai se perdendo na vida, ele vai se esquecendo, ele vai se deixando de lado, ele vai se anulando cada vez mais. Então toda a sua concentração, toda a sua energia está fora dela, algo que não é ela, né? Então quando a gente fala dessa energia baixa, a gente fala justamente disso, desses problemas, dessas pessoas, das situações que vão drenando a sua energia. Aí vem aquele pensamento, até anotei um pensamento aqui. Talvez você já tenha passado por isso, tá? Fulano sempre me liga nesse horário. Por que hoje essa pessoa não me ligou? Todos os dias, ou uma vez por semana, essa pessoa passa aqui em casa, ou, sei lá, me manda flores do trabalho, né? Ou alguma rotina que essa pessoa tem. Você tá tão ligada a ela que você já sabe da rotina dela. Você não sabe nada da sua, não cumpre a sua, não faz nada por você. Mas você sabe da rotina da outra pessoa. Você sabe quais os horários que ela liga, quais os horários aonde ela está, qual horário essa pessoa está na academia. E se você sabe, por exemplo, que essa pessoa não foi para lá, ou que essa pessoa não te telefonou, começa a vir umas caraminholas na cabeça, começa a vir alguns pensamentos na cabeça. O que está acontecendo? Sempre passa por aqui, hoje eu não vi isso ainda. Nossa, fulano já tem 3 meses que não bebe. Será que vai acontecer isso de novo? Será que vai continuar assim? Tá muito bom assim. E a pessoa fica buscando uma forma de querer controlar isso. Você muitas das vezes não sabe porque você não sabe porque sabe que alguma coisa vai acontecer, aquela sensação, aquele frio, gelo na barriga, né? Essa é a pior forma do medo quando surge também, quando vem. Porque essa sensação como é que eu posso dizer? A obsessão, ela se alimenta disso, desse medo, dessa preocupação. É por isso que fisiologicamente você vai sentir alguma coisa no seu corpo. Muita gente sente náusea, sente, sabe, aquela coisa no estômago. Alguém já se sentiu assim, gente? Fala pra mim. Nossa, gente, eu até tô com enjoo, a pessoa fala. Isso acontece até dentro da jornada terapêutica. Na hora que a pessoa começa a falar de determinados assuntos, daquilo que realmente ela tá obcecada, né? Ou com essa obsessão mais crônica, a pessoa fala, nossa, agora tá me dando enjoo. Tô até sentindo enjoo agora, ou nojo de alguma coisa. Por quê? Porque é disso que a obsessão se alimenta. E a gente precisa entender que todos esses pensamentos, essa forma obcecada, esse controle que a gente quer ter, isso são ilusões, né? Eu trouxe isso aqui no primeiro dia de aula para poder fazer o quê? Para poder, para representar o que a gente furar aqui, essa bolha que fica aqui no nosso imaginário e achar que a gente resolve tudo e achar que a gente controla tudo. Só que a gente não controla nada. Alguém já ficou obsessivo, gente? Fala pra mim. Se é só eu que já fiquei assim em algum momento da minha vida. Não precisa de ficar com vergonha não, porque o comportamento codependente, gente, ele é comum, tá? Quase que comum. E é muito bom quando a gente reconhece isso na gente. O primeiro passo da cura é reconhecer que precisa ser curado.
Esse é o primeiro grande passo da cura. A gente falou isso aqui também. Eu vou entrar no nosso segundo tópico, várias vezes, né, Suzana? Essa questão do ficar o tempo todo ligando para a pessoa para saber onde tá. Isso é uma obsessão. Quero saber, vou colocar um radar no seu telefone. Um radar não, como é que fala? É um rastreador no seu telefone. É uma obsessão, aquele ciúme. Na pandemia piorou. Bianca, você tocou num ponto muito interessante agora. A pandemia trouxe isso tudo à tona. Não é que essas coisas surgiram, né? Você até utilizou uma palavra bem assertiva. As coisas não surgiram na pandemia. Ela só piorou o que já estava instalado lá. O problema não surge, né, na pandemia. Já estava lá, camuflado de alguma forma. E com a pandemia, com essa aproximação, ou pelo que você está falando, meio que você ficou mais distante da sua mãe, né? Ou não. Ou mesmo estando em casa, vem essa preocupação excessiva. A gente se pega várias vezes em atos obsessivos. E atos obsessivos, muitas das vezes, não é só... pode ser pensamento, pode ser alguma coisa que surge na sua mente, pode ser aquele comportamento repetitivo. E como que a gente faz, então, para se desligar disso? Né? Nesse primeiro momento que a gente se pega... ligado a essa pessoa e desenvolve a obsessão, que o passo é esse. Você conhece alguém ou se envolve com alguém, ou alguém que você já conhece, mas você passa a se envolver demais com essa questão, né? Ou se envolver demais com essa questão, com essa pessoa ou situação. E aí você passa a começa a ter comportamentos obsessivos. Tenho medo que ela pegue Covid. Isso se tornou uma obsessão na vida de muita gente, porque vem de fato a preocupação com a doença, porque a Covid é uma realidade que a gente está enfrentando, né? E a gente precisa cuidar disso. Primeiro, se prevenir, óbvio, né? Sua mãezinha, usar máscara, lavar as mãos, evitar contato aí, sair, né? Essas condições básicas que a gente já sabe, mas sem criar essa obsessão por isso. Muita gente fica obsessiva aí, que aí sai um pouco da questão da codependência, né? Mas entra no meio que no toque, de ter que lavar a mão toda hora, né? Usar aí o álcool toda hora também. Mas vamos lá, como que a gente se desliga disso, desse ato obsessivo? Como é que a gente descola ou sai fora dessa ligação que a gente tá, o envolvimento com essa outra pessoa? Então, antes de falar o que é desligamento, a gente precisa falar o que não é o desligamento, né? Porque pode haver uma confusão de uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Desligamento não é o abandono frio ou hostil, não se trata disso. Não é você largar de mão, não é você abandonar a pessoa, ou deixar de falar com essa pessoa, ou deixar de ter contato com essa pessoa. Não se trata disso. Não é aquela forma resignada ou desesperada de aceitação de qualquer coisa que a vida ou que as pessoas jogam no seu caminho. Não, você não vai aceitar qualquer coisa, você não vai aceitar qualquer problema que as pessoas jogar no seu caminho. Não é disso, né? Não é também uma caminhada feito um robô, uma coisa, né, robótica pela vida, esquecendo totalmente de que você tem uma sensibilidade. Não é se tornar insensível. O desligamento não é você se desligar das suas emoções, não é você se desligar das pessoas, não é se desligar dos problemas, não é fazer de conta que os problemas não existam, mas eles existem e precisam ser olhados, né? Não é nenhuma felicidade ignorante do tipo, eu vou fingir que eu tô feliz com essa pessoa e pronto. E fazer vista grossa, né? A situação está acontecendo, você tem essa ligação, essa obsessão, mas fingir uma felicidade que não existe. Não é fugir das responsabilidades, nem de nós mesmos. Desligamento não é isso. Todos nós temos as nossas responsabilidades, então a gente precisa cuidar das nossas
responsabilidades, não é terminar nenhuma relação, não é remover o nosso amor, não é remover a nossa preocupação, embora, às vezes, essa é uma forma de desligamento que vem ser melhor nesse momento, tá, gente? Mas, no cômputo geral, não é terminar uma relação que você vai resolver, não é remover o amor, não é remover a preocupação, embora, sim, às vezes você precisa, muitas das vezes, separar, precisa terminar ou se afastar dessa pessoa mesmo, porque às vezes o nível de codependência é tão grande, tão intenso, que a pessoa que você está muito ligada pode ser aí um dependente patológico, do tipo narcisista patológico, que aí vem da questão das relações tóxicas. Então, nesses casos, sim, a gente, muitas das vezes a melhor forma de desligamento seria essa, de realmente se afastar. Mas do comportamento codependente, sim, desse comportamento que ele é doentio, que traz doenças, que traz ansiedade, por exemplo, que traz uma depressão, uma obsessão, né, esse loop de preocupações, né, aí você vai encontrando meios de você se curar, de curar sua criança interior ferida, de tratar dessas feridas emocionais para que você desenvolva relações saudáveis ou que mantenha a relação que você já tem de forma mais saudável possível. Então vamos lá, desligamento não é você se desobrigar, como eu disse, né, de sair, de deixar de ter as responsabilidades. Mas o desligamento agora, o que é o desligamento? É você se desligar com amor, você fazer isso com entendimento, você fazer isso com razão, você entender que esses atos obsessivos não vão te levar a lugar nenhum e não vai resolver o problema, não vai resolver a situação, não vai resolver o ponto de conflito que é da outra pessoa. O que a gente precisa fazer é se desligar mentalmente, se desligar emocionalmente desse tipo de envolvimento que não é saudável e que por vezes é muito doloroso. Então é se desligar disso, desligar emocionalmente daquela responsabilidade que não é sua. O desligamento ele é baseado naquela premissa assim: minha responsabilidade é minha responsabilidade. A responsabilidade do outro é a responsabilidade do outro. Então não adianta eu querer me envolver nessa responsabilidade. Deixa o outro aprender com as questões dele. Se ele procurou um problema, se ele se enrolou em alguma situação complicada, deixa essa pessoa resolver as suas próprias questões. E resolva você as suas próprias questões. Me faço entendida, gente? O desligamento compreende o quê? A nossa vivência aqui, agora. Você acabou de acordar, por exemplo, eu acabei de acordar. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Qual é a minha rotina hoje? Qual é a minha necessidade hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Cria uma rotinazinha. Cria aí... Cria uma rotina de anotar. De anotar o que você vai fazer durante o dia. Anota, hoje eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Cria esse hábito. Se desligar implica em você entender que a vida ela está acontecendo. Que a vida, ela acontece de forma natural, não precisa você forçar. Não precisa de você ir lá e colocar, como minha mãe fala, colocar a carroça na frente dos bois. A lei natural é o quê? É o boi na frente da carroça. Se você coloca ele atrás, não tem como isso funcionar. Então, desligar-se implica nisso, em você entender e permitir que as coisas aconteçam de forma natural. Se desligar envolve você aceitar a realidade, aceitar os fatos. A rotina de anotar te ajudou muito. E não é, Suzana? É isso aí, ajuda muito. Principalmente nesse primeiro momento que talvez você não sabe o que fazer, anota e siga aquilo ali à risca. Né? Que aí você já sabe, quando você já levanta, você já sabe, por exemplo, você já pode planejar uma rota,
Você já pode planejar onde você vai, você pode planejar o que você vai fazer, as contas que você vai pagar. Se der para você pagar no outro dia, deixa para o outro dia, né? Não, isso não significa ficar postergando nada, não significa que você vai se sabotar, não. Desde que você tenha ordem, desde que você tenha o controle da sua situação. Esse é o controle que você precisa ter sobre a sua situação, sobre as suas emoções, que é a única coisa que a gente controla. O resto, não. O que está fora da gente, não. Né? Então, se desligar implica nisso, implica entender, aceitar a realidade dos fatos. Requer fé em nós mesmos, em Deus, né? Na pessoa no ser que você acredita como superior. Em outras pessoas é necessário você acreditar também nas outras pessoas, no destino natural que as coisas vão ter, né? As coisas estão destinadas, então aceitar isso. Acreditar na exatidão de cada momento. O que está acontecendo é para acontecer. Aconteceu hoje? É porque é para acontecer mesmo hoje. Ah, vai acontecer amanhã? Então é porque é para acontecer amanhã. Então, com isso, a gente acaba fazendo o quê? Se livrando das cargas, das preocupações. A gente permite a nós a liberdade de gozar a vida, de viver a vida, apesar de... Que é isso que é interessante. É você aproveitar a vida, usufruir da vida mesmo, que você tem algumas questões que você ainda não resolveu. Então, se desligar é isso. Né? Não resolvi tal questão hoje, porque hoje não foi o dia de resolver por completo, mas eu posso viver a minha vida. Né? Então, se desligar é isso. E a gente tem recompensas quando a gente se desliga. São inúmeras as recompensas. Primeiro, a sensação de paz que você vai ter. Normalmente o codependente fala assim, gente, eu tô tão cansada, eu quero paz na minha vida. Normalmente é a frase que ele usa, eu quero paz. Então quando você se desliga, quando você deixa a outra pessoa cuidar daquilo que é dela e você cuida daquilo que é seu, você encontra paz. Você encontra capacidade de dar amor e receber amor. Você encontra maior capacidade de resolver os seus conflitos, os seus problemas. Você fica mais energizado, mais energizada. Lembra da falta de energia? Por que da falta de energia? Porque a sua energia está sendo drenada para outras coisas. A sua energia é para ser usada para você, né? Em você. Então, quando você se volta, quando você se desliga, você encontra essa serenidade, você encontra essa energia para você cuidar de você mesmo, você encontra essa liberdade, você encontra soluções reais para as coisas reais. E isso é muito bom, gente, ter essa sensação de liberdade. Você se livra de excessos, você se livra de culpas, você se livra de responsabilidades que não são suas, então são vários benefícios. O desligamento, gente, motiva, liberta. E essa libertação não acontece só em você. Acontece nas pessoas que estão à sua volta também. Sabe por quê? Porque às vezes você resolve tanto o problema do outro, que quando você resolve se desvencilhar disso, se desligar, você encontra a sua libertação e o outro acaba encontrando o seu próprio caminho de resolver a sua própria vida. Isso também é um processo libertador. Não só para você, mas para o outro. Você vai devolver para ele a carga que é dele. Então, ele que resolva, né? Com todo amor, com toda lucidez que você tem com relação a isso. Então, entregar isso, entrega esse peso. Pega lá aquele item que você que estava ali, né? Resolvendo, apertando, cuidando, limpando, conservando. Fala assim, não, isso aqui não é meu, isso aqui é de fulano. Então, fulano, a partir de hoje, né, esse objeto é seu, cuide dele, faça o que você quiser, que agora eu vou seguir a minha vida. Então, esse desligamento trata-se disso. E é sobre isso, gente, e muito mais a gente trata dentro da jornada terapêutica, né, nesses processos de autoconhecimento e de identificação da real questão que está acontecendo ali, desse ponto nodal que está drenando a sua energia, tirando a sua liberdade, tirando a sua capacidade de cuidar das suas próprias coisas, tirando aí, deixando com que você
muitas das vezes se sinta amarrado e não consiga resolver sua situação. Nosso tempinho tá acabando aqui, gente. Se quiser colocar alguma pergunta aqui, coloca, tá? Pode fazer sua pergunta se você quiser, dentro disso que a gente falou. Então, esse processo da jornada terapêutica é uma jornada de 12 encontros. Lá no final da 7ª aula eu vou falar direitinho o que é. Se você se identifica, se você quiser passar por esse processo, aí você pode continuar comigo depois dentro da jornada. Mas são 12 encontros no qual você vai ter essa amplitude toda daquilo que é a codependência e como sair dela. Tem alguma perguntinha, gente, pra gente encerrar nossa aula de hoje? Se essa aula faz algum sentido para você, gente, depois vocês compartilham. Ela vai ficar aqui até amanhã, nesse mesmo horário, tá? Vou deixar. Eu tô deixando porque algumas pessoas falaram, Flávia, nesse horário eu não tô conseguindo assistir. Então a gente tá abrindo aqui, tô deixando ela até o outro dia. Se tiver alguma pergunta. Ok, fico feliz em saber que tem ajudado. Isso nos motiva a continuar aqui. Muito bom, muito bom. Então, eu vou encerrar, minha gente. Então, a gente volta amanhã. Ah, tá. Amanhã, enquanto a hora não acaba. Amanhã eu vou falar sobre identificando os sinais da codependência. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, a gente falou sobre o que é codependência, a gente falou sobre como descobrir se seu relacionamento é saudável, a gente falou sobre ser livre, hoje a gente falou sobre obsessão e amanhã a gente vai falar sobre identificação desses sinais da codependência. A gente vai procurar trazer os pontos mais relevantes daquilo que é a codependência para trazer para vocês, tá certo? Que legal, muito bom, eu fico feliz em saber que está ajudando aí a vocês. Então, gente, ó, um forte abraço. Tá? Se você ainda não participa do grupo do WhatsApp, entra lá, o link tá na bio. Lá a gente coloca, é só um grupo de avisos mesmo, tá? Eu coloco ali a aula, coloco o link lá para vocês. Eu já passei o questionário pro pessoal. Quem respondeu aí? Falar nisso, quem respondeu o questionário, minha gente? De quem tá aqui? Alguém respondeu? O questionário, 60 perguntas, né? Para você identificar se você é codependente ou não. Tem esse tipo de comportamento. Não vou falar que é codependente, que ninguém é nada, né? Você está. Então, quando a gente está, a gente pode deixar de estar. Codependência não é algo da sua identidade, da sua personalidade, né? É algo que é um comportamento que você está com ele. Isso aí, responde. Responde devagar. Não precisa ter pressa, responda sendo o mais sincero possível, tá? Para você ter uma resposta mais próximo. Aquelas perguntas, por exemplo, a gente trabalha com elas dentro da jornada. Tem aquelas 60 perguntas e tem outras 60 perguntas que é da criança interior ferida. Também, que a gente trabalha dentro da jornada. Mas então tá bom, eu vou encerrar por aqui. E aí a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Meio-dia a gente tá aqui, tá bom? Gente, forte abraço. Fiquem com Deus.